Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora para o momento da nossa aula. Na nossa aula 26, o objeto de conhecimento, Europa, o detalhamento, população europeia, as baixas taxas de crescimento e envelhecimento da população. Verificando o que nós iremos estudar, agora vamos iniciar nossa aula. Nós estudaremos sobre a população de um importante continente, que vai ser o continente europeu, gente. E a gente observa aqui, né, que ele vai ser formado por vários países. E esses países, eles acabam se desenvolvendo. E em relação ao seu desenvolvimento, tanto na parte política, na parte econômica e também na social, isso acaba refletindo na população, tá certo? E a gente tem que lembrar que o continente europeu, gente, ele passou por vários fatores históricos até chegar às características que existem hoje. Tá certo? Então, a gente vai estudar sobre essas características demográficas dos países europeus, tá bom? Então, olha só, a Europa, gente, vai ter ali mais de 748 milhões de habitantes. E isso vai estar aí em relação às características demográficas da Europa, tá bom? E estarão distribuídos de maneira irregular pelo território. Mas, professora, por que de maneira irregular? Tá certo? Olha só, essa maneira irregular de território por conta de questões da própria natureza, por conta do clima, por conta do relevo. Vão existir áreas em que a quantidade de habitantes vai ser bem maior do que áreas, né? Por exemplo, com o clima polar. Tá bom? Então, a gente vai estudar e vai observar que essa distribuição populacional da Europa está aí de maneira irregular pelo território. Olha só, a porção centro-ocidental, que é a região em que vai pegar ali a parte da Alemanha, a parte da França, aquela região como a Espanha, Portugal, né? Essa área do centro-ocidental, gente, a densidade demográfica, ela vai ser bastante elevada, tá bom? Então, essa região aí do centro-ocidental acaba sendo a região em que haverá a maior quantidade de habitantes. E lembrando a vocês, né? O que vai ser essa densidade demográfica, gente? A densidade demográfica, ela vai, né, estar relacionado a quê? A extensão territorial. No caso, nós estamos estudando sobre o continente europeu. Então, a extensão do continente europeu e a quantidade de habitantes que vai existir aí espalhados pelo continente europeu. Então, a partir da extensão territorial daquela área, pela quantidade de habitantes que se tem, aproximadamente, aí é que é dado para a gente a densidade demográfica, tá? Vamos ter áreas com grande quantidade de pessoas em um pequeno espaço, e a gente também pode observar que vamos estudar aí áreas em que a extensão ela é grande, porém existem poucas pessoas, tá? Então, voltando a essas características demográficas da Europa, gente, a maior parte da população ela vai estar concentrada nas cidades, grandes cidades que acabam surgindo, tá? Agora, em áreas, olha só, em áreas de clima, né, de alta montanha, ou até mesmo áreas próximas às regiões polares, gente, então a gente vai verificar que essas regiões de altas montanhas, né, regiões polares, vai ocorrer o quê? Os vazios demográficos, como a gente já estudou, né? Em relação aí ao clima, em relação ao relevo, vai fazer com que essas áreas, a quantidade de pessoas, ela seja menor, tá? Aí a gente vai estudar que a Europa, né, vai ter essas características demográficas em relação à sua extensão, à quantidade de habitantes,
onde uma região ela vai estar bastante habitada e outras vai ocorrer esse vazio demográfico. E essas características, como é que estão aí em relação às últimas décadas, gente? A Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional, tá? Agora, por quê, né? Será que as mulheres, elas não querem ter mais filhos, né? O que está ocorrendo para ocorrer essa baixa aí em relação ao crescimento populacional? Isso vai vir, gente, em decorrência da queda da taxa de natalidade. Taxa de natalidade vai ser ali a quantidade de pessoas que estão nascendo, tá bom? Então, nas últimas décadas está ocorrendo, né, essa baixa no nível aí do crescimento populacional na Europa, tá bom? Agora, quais serão essas principais causas, né? Por que está ocorrendo isso, gente? A inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Antigamente as mulheres elas ficavam em casa, trabalhando em casa, então isso fazia com que tivesse, né, mais tempo ali para a família, para os filhos. Hoje em dia, né, as mulheres indo para o mercado de trabalho, né, ela já vai ter que se dividir ali um pouco entre a casa e entre o trabalho. O aumento das despesas também, gente, ali para a criação dos filhos, né? Vai ser uma das principais causas também. Por quê? Antigamente, né, não tinha esse mundo tão globalizado, tão capitalista quanto a gente vive hoje. Então, a gente observava que tudo era um pouco mais fácil em relação ali a retirar os recursos naturais da própria natureza, tá? Então, o aumento das despesas também para a criação dos filhos acabou ali fazendo com que diminuísse, né, a quantidade de habitantes. E outra característica aí dessas principais causas vai ser o quê? O planejamento familiar, que vai ser facilitado ali através dos meios contraceptivos, tá bom? Então, essas serão as principais causas para ocorrer, né, a diminuição desse crescimento demográfico em relação ao continente europeu. E como é que está ocorrendo aí a expectativa de vida aí no continente europeu? Olha só, a população europeia, gente, a expectativa de vida vai estar acima dos 75 anos de idade. É o que se espera, né, ali dos países bastante desenvolvidos do continente europeu, as pessoas viverem acima dos 75 anos de idade. Mas por quê, né, que está ocorrendo aí o surgimento dessa expectativa de vida? Por conta das melhorias nas condições de saúde e também no saneamento básico, que acabam reduzindo aí as taxas de mortalidade, né? Vamos ter acesso à vacina, isso então acabou ajudando muito a reduzir essas taxas de natalidade, de mortalidade, né? As condições realmente em geral do modo de vida das pessoas em relação à saúde, a melhoria ali nos hospitais, tudo isso vai fazer com que reduza essas taxas de mortalidade. Além disso, o aumento da expectativa de vida, né, que vai estar exercendo ali uma grande pressão, principalmente em relação aos sistemas de seguridade social e de saúde, tá? Então, a gente observa também, né, que isso vai estar aí relacionado à expectativa de vida. O crescimento vegetativo europeu, gente, hoje em dia é considerado negativo, mas professora, negativo, né? É porque está diminuindo muito a quantidade de pessoas que está nascendo, tá? Então, esse crescimento vegetativo europeu, hoje em dia, é considerado negativo em muitos países. Porém, o crescimento populacional se mantém ali relativamente estável, graças ao quê? A imigração, pessoas vindo de outros lugares, principalmente ali dos países asiáticos e os países africanos, tá? Então, essas baixas taxas de crescimento no continente europeu, gente, a gente vai estudar que a Europa, ela tem apresentado ali baixos níveis de crescimento populacional. Então, a gente pode observar que está realmente diminuindo, né? Tinha-se ali uma média que foi baixando, né?
foi diminuindo esse crescimento populacional. E nos dias atuais, né, futuramente isso vai refletir bastante. Mas além disso, né, a gente não pode esquecer esses motivos, né? Por que está ocorrendo essa baixa aí nos níveis de crescimento populacional? A inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então a gente não pode esquecer que a mulher no mercado de trabalho vai ser um desses fatores. O aumento dessas despesas, né, para a criação realmente ali dos filhos também, tá? Então, a gente vai estudar aí, verificando, né, além dessa inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento, né, dessas despesas para a criação dos filhos, tá? E também outros motivos, tá bom? Então, tanto a inserção da mulher quanto o aumento dessas despesas, né, a gente acaba estudando e verificando aí. Mas não para aí, não. Vamos continuar aí verificando esses motivos, né? Então, além dessa inserção de despesa, né, o aumento da despesa dos filhos, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, né, também vai ser aí um desses outros motivos para ocorrer essa queda aí na taxa de natalidade, tá bom, gente? E a população europeia, né, está envelhecendo bastante, né? Temos aí a diminuição, né, dessa taxa de natalidade e o aumento do envelhecimento. As pessoas estão vivendo mais pela qualidade de vida que vai apresentar, tá bom? Então, como é que a gente vai verificar essas características aí do envelhecimento da população aí no continente europeu? Gente, com a expectativa de vida elevada em vários países europeus, acaba existindo aí um progressivo envelhecimento da população, tá? E alguns países acabam apresentando o quê? Esse crescimento demográfico considerado negativo, porque não está atingindo a meta, né, da quantidade de pessoas que deveriam estar nascendo para suprir futuramente uma necessidade. Tá? Então, a quantidade, por exemplo, hoje em dia de mulheres europeias que não querem ter filhos está muito elevado. Então, isso está refletindo, né, nessa taxa aí de natalidade que acaba sendo negativo, tá? Agora, vamos ter também ali função de fatores conjunturais para tudo isso ocorrer, né? A partir aí desse envelhecimento da população na Europa. A queda da taxa de mortalidade, né? Em função de quê? Na melhoria das condições de vida da população. Então, as pessoas que normalmente ali viviam até os 40, 50 anos de idade, aumentou, indo até 75. É uma média, tá, gente? Lógico que vai ter 80, 90, até 100 anos de idade. As pessoas estão vivendo com uma qualidade de vida, acesso à saúde, a hospitais, né, a medicamentos, até mesmo uma mudança de vida, colocando ali a parte de atividades físicas também, essa alimentação melhorada. Então, tudo isso, né, vai fazer com que a queda na taxa de mortalidade, né, acabe diminuindo em função aí dessas melhorias nas condições de vida da população europeia, tá? Mas além dessa queda da taxa de mortalidade, gente, outras funções também vão estar relacionadas a esses fatores conjunturais. E quais serão? Olha só, a queda acentuada também, gente, das taxas de natalidade. Além da de mortalidade, a de natalidade também vai fazer com que ocorra, né, esses fatores, tá? Tanto no processo das pessoas viverem mais, em melhor qualidade de vida, e as mulheres estão tendo menos filhos. Então, está ocorrendo o quê? Também uma queda acentuada nessas taxas de natalidade, tá? Agora, qual vai ser o resultado de tudo isso, gente? A população, ela está ficando mais velha, tá? Na maioria dos países europeus, mas principalmente na França, na Itália, na Alemanha, países ali realmente da área central da Europa, tá? Então, na França, Itália e Alemanha, a quantidade de mulheres tendo filho caiu drasticamente, tá? Então, é aí que o governo ele começa a se preocupar em relação ao futuro, à aposentadoria, à previdência, né? Que aí acaba juntando essa situação de as pessoas estarem envelhecendo na Europa, porém, aí tem a preocupação de tentar manter ali o mercado de trabalho
para pagar os impostos, consequentemente ter aposentadoria, tá? Então, existem países em que a maioria das pessoas estão vivendo mais e as mulheres estão tendo menos filhos, tá? Aí a gente vai também estudar, gente, o envelhecimento da população na Europa em relação à população idosa, né? Olha só, a população idosa na França, na Itália e na Alemanha, né, com em torno aí de 60 anos de idade, é superior, gente, ao número de habitantes que possuem até 15 anos. Então, olha só, né? Vamos pegar esse exemplo, né, da França, da Itália e da Alemanha, né? As pessoas, os idosos, essa idade ali acima de 60 anos de idade vai estar bem maior do que as pessoas que têm até 15 anos, tá? Agora, o número médio, né, de nascimentos vai girar em torno aí de 1,5 criança por mulher. Então, as mulheres ali têm em torno de um filho, né? Existem que tem 2, 3 filhos que acaba tendo essa média. E a expectativa de vida aí em alguns países já vai estar próximo aí aos 80 anos de idade. Não sendo mais 75 anos de idade, mas indo para os 80 anos de idade, por essa qualidade de vida, tá bom, gente? Vamos ver agora um mapa que mostra pra gente a idade média da população dos países ao redor aí no mundo, né? Então, vamos ter a média de idade que vai estar em torno, olha só, a média de idade aqui, gente, vai começar no amarelo, indo pro verde, pro vermelho, pro azul, pra tonalidade, né? 18, 20, 22, 24, 26, chegando até 54 anos. Isso é uma média, tá, gente? Olha só, no continente africano, a média de idade está em torno de 18, tá? Já no continente americano, aqui na América do Sul, vai estar em torno aqui de 31, tá? Pegando aí essa região, ok? Agora, em relação, né, à América Central, principalmente Belize e Guatemala, que são os países mais jovens da América, vai estar em torno de 22,7 a 22,1, né? O México com 28,3, pegando aqui a região da América do Norte, né? Os Estados Unidos com 38,1 e o Canadá com 42,2. Olha só, o Canadá bem maior que os Estados Unidos, bem maior que o México, né? E na América do Norte, as economias majoritárias vão ter diferentes perfis de idade, mas uma média que se tem, né? Aqui vai ser de 35 anos de idade, pegando aí a região da América do Norte, uma parte da América Central, tá? E o que se tem aí em estudos que até 2100, perto da metade das crianças do mundo, da idade aí entre 0 a 4 anos, vão morar na África, que vai ser a quantidade de crianças em maior quantidade no continente europeu. Agora, a população do Japão, gente, significativamente vai ser a mais velha que o restante aí da Ásia, em torno aí de 47,3 anos de idade, tá? No continente asiático, vamos ter em torno de 31 anos de idade. Olha só agora a Europa, gente. A Europa vai estar em torno aí de 42 anos de idade. Mônaco, né, vai ter um destaque aqui, tá? Com 53,1 na Europa, é o país mais velho, né, aí do mundo, tá? Em relação à média de idade, tá? Aí das pessoas que moram nesses lugares. Então, a idade média da população desses países. E olha só, gente, é um país que não é africano, porém, o país, ele acaba sendo o mais jovem do mundo, que vai ser o Afeganistão, tá? Então, o Afeganistão é o país não africano mais jovem do mundo. E a Oceania, né, vai estar em torno aí de 33 anos de idade. Agora vai ter esse índice, né? Essa projeção aqui de 2020 tem em torno aí de 173 milhões de habitantes em relação a 2100 com 293 milhões, tá? Essa vai ser aí
a média, além de a gente ver, né, essa situação aí, dessas projeções que acabam ocorrendo ao redor aí do planeta, tá? Então, a média da idade da idade média, né, da população nos países, a Europa vai estar aí com 42 anos de idade, e se a gente for pegar a América do Sul, onde está localizado o Brasil, uma média de 31 anos de idade, tá? Agora, quais serão, gente, essas consequências, né, para ocorrer aí a redução, né, dessas taxas de crescimento e também o envelhecimento da população? Olha só, vai ocorrer aí a diminuição da população economicamente ativa. São as pessoas que trabalham, que pagam impostos, né? Tem toda uma situação aí. Outras consequências de ocorrer essa redução e o envelhecimento, gente, o aumento dos gastos na previdência social de aposentadoria, além da ocorrência de vagas ali de trabalho que acabam não sendo, né, preenchidas, que acabam se tornando ociosas. E acaba ocorrendo também a redução da geração de riquezas dos países. Vai ocorrer também o quê? Um aumento, né? Que pode ocorrer aí o aumento de doenças crônicas na população e o aumento dos gastos do Estado com saúde pública, né? Nos países, lógico, nos países europeus que existam aí hospitais públicos, ok? Agora, isso tudo, gente, todas essas consequências que podem ocorrer, né, vai fazer com que ocorra o quê? Uma diminuição dos impactos gerados pela redução aí da taxa de crescimento populacional. Então, o que esses países europeus, eles começam, né, a se preocupar, o que eles estão adotando, quais as medidas adotadas por alguns países aí. Vários países, gente, estão aderindo o quê? Um bônus bebê, colocando ali a mulher para ter filho, ficar em casa, cuidar ali durante 1, 2, 3 anos, né? E pagar ali um salário, né? Um dinheiro para que realmente ela possa sustentar a si e também a criança, tá? Então, vão ser medidas que estão sendo tomadas por vários países europeus, Alemanha, Espanha, por conta dessa quantidade de mulheres que não estão tendo filhos, tá? Então, para diminuir esses impactos, né, com essa redução da taxa de crescimento populacional, medidas como o bônus bebê estão ocorrendo. Olha só, na Alemanha, gente, o governo ele acaba ali pagando até 13 parcelas quinzenais, tá? Que oscilam ali em torno de 650 a 1.500, né? Em relação à parte quinzenal. Já na Espanha, o que vai ocorrer? O que eles colocam ali? Na Espanha chega ali a pagar 500 euros mensais. Então, olha só, a Alemanha tendo essa comparação com a Espanha, né? A Alemanha tendo esse pagamento aí quinzenal, né? Paga ali 13 parcelas quinzenais. Já a Espanha acaba aí pagando 500 euros mensais, tá bom? Continuando nossos estudos, né? Verificamos aí a Alemanha e a Espanha e também vamos estudar aí o principal fator, né? De ocorrer o crescimento da população na Europa. Olha só, gente, a imigração, né? Para ainda estar tentando, né, manter aí um equilíbrio, mesmo ocorrendo fatores de xenofobia no continente europeu, ainda existe muita xenofobia, né, essa aversão realmente ao estrangeiro, mas são os imigrantes que estão ajudando a manter ali a mão de obra, manter aí um certo equilíbrio, né, nesse fator do crescimento da população na Europa. Olha só, o principal fator aí desse crescimento da população na Europa vai estar vinculado ao quê? Ao processo de imigração, né? Que em 2020, 8,6 milhões de cidadãos, né, de países, eles vão estar empregados em determinados trabalhos, né? Isso na União Europeia. E isso vai corresponder ao quê, gente? A 4,6% do total ali de 189,1 milhões de pessoas, tá? Isso ligado ao processo de imigração. E vai estar compreendido as idades entre os
20 até os 64 anos de idade, tá? E isso vinculado ao processo de imigração na Europa, tá? Mesmo ocorrendo essa situação da xenofobia, realmente ocorrendo aí a aversão aos estrangeiros no continente europeu, os imigrantes acabam ajudando também nesse crescimento da população na Europa. E a estrutura etária, como é que vai estar essa característica aí da estrutura etária na Europa? Gente, vai ter a redução aí na taxa de natalidade, né? E o aumento na expectativa de vida ali em torno de 75 anos, acima de 75 anos, tá? Tendo essa redução da taxa de natalidade, também não podemos esquecer essas taxas de fecundidade, que vai ser ali os filhos por mulher, que acaba sendo bastante reduzida, tá? Exemplos como a Rússia, a Ucrânia, países ali da ex-União Soviética, da Europa Oriental, vamos ter ali os piores índices demográficos, tá? A relação ali das pessoas viverem, né, o modo de vida das pessoas, principalmente dos países, né, que pega ali a ex-União Soviética, os países da Europa Oriental, a gente observa que a estrutura etária não vai ser ali semelhante, né, em relação à Europa Central, tá? Então, esses índices, eles acabam sendo bem mais baixos em relação ao restante ali do continente europeu. Nós podemos observar através da pirâmide etária, né, que a gente vai ver agora, mostrando para vocês o continente europeu. Olha só, gente, a gente pode observar, né, essa estrutura que pega a pirâmide etária, a questão das mulheres, a questão dos homens, né? Olha só a quantidade de pessoas, né, que a pirâmide etária do continente europeu, gente, já parece que já está invertendo, né? Daqui a pouco não vai ser nem mais uma pirâmide, vai ser uma pirâmide invertida, onde a quantidade de crianças está bem menor, né? A gente pode observar aí, e a quantidade de adultos para idosos está aumentando, tá? Mas, além da Europa, a gente vai fazer ali algumas comparações, né? Como, por exemplo, a gente pode observar aí em relação a outros países, como a parte aí, por exemplo, da Alemanha, tá certo? Então, olha só, vamos ver aí em relação à Alemanha, já acabamos de verificar em relação à Europa, vamos mais específico, né? Pegando aí a parte da Alemanha, gente. A Alemanha, né? A gente acaba verificando aí, né, que vai pegar a parte também, né, em relação à quantidade de habitantes, né, em relação às mulheres, aos homens, tá? Então, a gente vai ver que a Alemanha, olha só o que acabou de ocorrer em relação aí à população da Alemanha, né? Tendo ali uma base da pirâmide etária relativamente alta em relação às crianças, porém, olha só, de adultos aumentando cada vez mais e a de idosos também, tá? Agora, isso em relação a um país europeu, tá? Vamos pegar agora um país lá do continente africano. Vamos lá agora para a Angola, gente. Angola, vamos fazer essa comparação. Olha só que mudou, né, em relação aí à pirâmide etária da Angola, em relação à Alemanha. Olha só a base das crianças bem maior do que o da Alemanha. Aí realmente é uma pirâmide etária, né? Então, essa estrutura etária aí, considerando um país africano, né? Então, a gente observa realmente uma diferença muito grande. E vamos também ver aí em relação ao nosso país, né? Que também acaba, olha só como a gente observa o do Brasil, que também já está quase ali praticamente semelhante ao do continente europeu, tá? Só que de idosos ainda falta aumentar um pouco mais. Então, analisando essas pirâmides etárias, gente, vamos também observar agora uma tabela com a taxa de fecundidade em relação ao número de filhos por mulher no continente europeu. Olha só, na Itália, olha só o período ali de 1970 a 75, né? Tinha ali em torno de 2,3 filhos e 2000 a 2005 já diminuiu para 1,3. A Espanha de 2,9, né? Caiu para 1,3, a Polônia de 2,3 caiu para 1,3,
a França de 2,3 para 1,9 e a Suécia de 1,9 para 1,7. Todos, a gente observando aí através dessa tabela, diminuíram, gente, essa taxa de fecundidade. Então, realmente, as mulheres estão tendo menos filhos, tá bom? Estudando toda essa parte aí da densidade demográfica do continente europeu, a gente pode observar, né, áreas em que as pessoas estão vivendo mais, áreas que as pessoas estão vivendo menos, né, em relação aos vazios demográficos e tendo essa dimensão aí de como que ocorre, né, a distribuição da população europeia de forma irregular, tá bom? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula. Thank you.